Amém, amém. Dios te Amém, bendiga, amém. Deus te reverendo Benjamín abençoe, Mayorga. Reverendo Benjamin Que Dios lo Majorca. bendiga Que allá Deus te grandemente. Y abençoe lá también grandiosamente. a nuestro Também ao hermano Andrés nosso Cruz irmão Andrés Gallegos, Cruz que Gallegos, estuvo que allá con esteve ustedes en el lá día de hoy contigo, com vocês no dia de y hoje. E estuvieron escuchando estiveram escutando, todo lo que Dios ficaram escutando nos tudo está aquilo que dando por Deus está medio nos de la dando através do enseñanza bajo ensinamento carpa, sob carpa, la cual sob tenda, fue o prometida qual foi prometido esse por Dios. ensinamento por Deus. Y E hoy hoje estamos viendo el estamos vendo o cumplimiento cumprimento de lo que nos habló do que nos falou el reverendo William o Marion reverendo Branham, William Marion precursor de la Branham, segunda precursor venida da del segunda Señor, vinda do Senhor, el cual dijo e ele que en una disse gran que em uma carpa grande catedral, carpa catedral, la columna de fuego, a coluna de el pilar de fogo, o fuego pilar de fogo que voló que de él voou dele y que estaba e más que arriba de estava él, mais acima dele, hablándole a alguien, falando com alguém, esa columna de fuego essa coluna de fogo que que le dijo a Saulo, Saulo, disse para Saulo, ¿por qué Saulo: me Saulo, persigues? Saulo, por que me Dura cosa es persegues? dar cosas Dura contra coisa el aguijón. é dar coice contra Él, o aguilhão. Ele, cuando vio quando ele viu esa luz, essa luz, eso está allí isso está aí en el libro de los Hechos, no livro dos Atos, en el capítulo 9 no capítulo del libro de los 9 Hechos, do livro dos Atos, verso versículo 1 dice, Saulo 1 diz: respirando E aún Saulo, ainda amenazas y muerte respirando contra los discípulos ameaças del e Señor, mortes contra os vino al sumo discípulos do sacerdote Senhor, y le pidió foi até o cartas para las sacerdote e sinagogas pediu de cartas Damasco, para as a fin sinagogas de de que si Damasco, hallase algunos hombres com a o finalidade mujeres de que, de se este achasse camino, alguns los homens ou trajese mulheres deste presos caminho, os a levasse Jerusalén. preso até Mas yendo Jerusalém. por el E indo camino, pelo caminho, aconteció que al llegar aconteceu cerca que, de ao chegar Damasco, perto de Damasco, repentinamente le rodeó un subitamente resplandor um de luz del resplendor de cielo, luz do céu y cayendo o en cercou, tierra, um resplendor de luz do céu, e caindo em oyó terra, una voz que le ouviu uma decía, voz que lhe dizia: Saulo, 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 ¿por qué me por persigues? que me persegues? Y dijo, E ¿quién disse: eres, Quem Señor? és, Senhor? Él sabía Ele que sabia era el Señor. que era o Senhor. Y le dijo, yo Ele soy disse, ou respondeu: Eu Jesús, sou Jesus, a quien tú a persigues. quem tu persegues. Dura cosa es dar Dura cosas coisa contra el para aguijón. ti é dar coices Aí escreve, contra o eu aguilhão. E aí ele escreve o eu sou, eu sou. Eu sou. E vean que vejam es lo que mismo é a si ustedes mesma se coisa fijan se ahí vocês en prestarem atenção aí em Apocalipse 17, verso Em 14. Apocalipse 17, versículo Pelearán 14, contra el Cordero. lutarão contra o Ahora Cordeiro. vean que el Cordero Agora vejam que o Cordeiro es é el león de la tribu de o Judá en leão su da segunda tribo de venida, Judá na sua el segunda cual vinda, la bestia o qual a besta estará persiguiendo perseguindo ele, a la novia a noiva, y por consiguiente e al portanto instrumento ao instrumento que ele está usando en este tiempo está final. usando neste tempo final, neste final Ahora él dice, do y el tempo. Cordero E lo agora ele vencerá, diz: o Cordeiro os vencerá, porque ele é Senhor de senhores e Rei de reis, e aqueles que estão com ele são chamados, eleitos e fiéis. Agora, aí, Saulo aí, ven ustedes, él vejam vocês, ele estava perseguindo, era todos os crentes no Senhor na sua primeira vinda. Saulo estava perseguindo, portanto, ao perseguir aos discípulos e a todos os crentes que tinham recebido através da pregação lá no dia de Pentecostes, todos eles, vejam, porque aí diz no versículo 2 que ele enviou carta nas sinagogas para que, se ele encontrasse alguns homens ou mulheres deste caminho, ou seja, do caminho de Cristo na sua primeira vinda,
os trouxesse preso até Jerusalém, ou seja, tanto os discípulos como todos os que tinham ou estiveram lá no dia de Pentecostes, mais aqueles que depois entraram após essa pregação do dia de Pentecostes. E vejam, e perseguindo a eles, estava perseguindo a Jesus. Agora, olhem por aqui. Já que eu estou te saudando, desculpa, Benjamin, porque eu estive citando algumas escrituras e era apenas uma saudação para todos os irmãos de lá, que hoje estavam se reunindo, estavam aí contigo. Mas já que nós tocamos nesta escritura, pois me permite ler para ti algo aqui, porque, olha, na vez quando Jesus apareceu lá para aquela mulher que estava tirando água do poço, em São João capítulo 4, nós vemos essa parte aí onde Jesus está com a samaritana desde o versículo 6. Ele se lhe aproximou. Agora vejam aqui. Ele está falando com ela, se aproximou dela por todo esse capítulo. Vocês podem ir lendo ele depois. Ele fala, chame o seu marido, ela responde que não tem, porque 5 maridos tivestes e aquele que tens não é teu, e continua falando com ela, e ele fala muitas coisas aí com ela, e aí no versículo 25 disse para a mulher, eu sei que o Messias há de vir, chamado o Cristo, quando ele vier nos declarará ou anunciará todas as coisas, ou tudo. Jesus lhe disse, eu sou que falo contigo. E aí desenha uma estrela de Davi. Aí aqui ele lhe diz, eu sou, que falo contigo. Aí não lhe diz ou não lhe fala ainda, eu sou Jesus, senão que fala, eu sou. E em outras vezes ou ocasiões também, porque vejam, ele não tinha que estar mencionando o nome, falando o nome, senão que, olhem também aí em São Marcos, vamos ver em São Marcos. Capítulo 14, versículo... Vamos ver o 62. Mas ele calava, 61, mas ele calou-se e nada respondia. O sumo sacerdote voltou a perguntar-lhe e lhe disse, tu és o Cristo, filho do bendito? E Jesus lhe disse, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo nas nuvens. Isso também foi aqui em Mateus, nos fala disso. Também dessa vez, no versículo 26, capítulo 26, versículo 63. Capítulo 26, do 63 diz, mas Jesus se calava, então o sumo sacerdote lhe disse, te conjuro pelo Deus vivente, que tu nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus lhe disse, tu o disseste. E além disso vos digo que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestimentas, dizendo, blasfemou.
Mas no que é que nós ficamos? Tu estás perguntando que eu te diga, que eu te responda. Se é o Cristo, mas para quê? Para crer? Ele estava perguntando para que Jesus falasse a verdade, porque isso era o que ele iria dizer ou responder, mas que essa verdade que Jesus iria dizer aí era para usá-la, o sumo sacerdote usá-la para condená-lo. Vê que as pessoas nem sempre desejam conhecer e saber o que Deus está fazendo e nem sempre desejam conhecer o instrumento que Deus está usando para crer nele. Sempre os incrédulos, os manufaturados, vejam, operam desse jeito. Bem melhor buscam uma forma para que o instrumento fale certas coisas que são as que Deus está cumprindo através desse instrumento, mas ou é para imitá-lo e tentar tirar informação dele para fazer a mesma coisa. E as pessoas não continuem indo embora do seu grupo e dizer, olha, também eu faço isso aqui, eu faço a mesma coisa, ou para condená-lo. Agora vejam que essa parte aqui também quando lhe disseram, vejam também no versículo 8, no versículo 6, capítulo 6 de São João, quando ele está falando aí, essa escritura, vamos também ir aqui no capítulo 6, versículo 35 do capítulo 6 de João. Versículo 35, Jesus lhes disse, eu sou o pão de vida, ou da vida. No capítulo 8, olhem, diz, vamos até o capítulo 8, versículo 12, outra vez Jesus lhe falou dizendo, eu sou a luz do mundo. No capítulo 8, versículo 28, também aí lhe disse, pois Jesus, quando tenhais levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Em outro lugar também fala, onde diz isso, está no capítulo 10, também no capítulo 8, versículo 58, onde diz, antes que Abraão fosse ou existisse, eu sou. No capítulo 10, versículo 7, também aí fala, versículo 7, voltou, pois Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. No versículo 11 também nos fala, e olhem, todas estas escrituras nos falam de Jesus falando desse eu sou. Lembre-se que o eu sou é o mesmo que apareceu a Moisés, que lhe falou lá essas 4 consoantes Y, H, W, H. Ou seja, ele está aí indicando, mostrando para essas pessoas, cada vez que ele faz referência, ou se refere, olhem, no versículo 25 do capítulo 11, também aí diz, Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. No 14 também, São João 14, versículo 6 também aí nos fala de São João, Jesus lhes disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai
senão por mim, a não ser por mim. Eu sou, eu sou o caminho. No 15 também. Aí também podem buscar nas concordâncias, todos esses lugares. Buscar na concordância onde fala do eu sou, do eu sou. São João capítulo 15, versículo 1. Também aí onde diz, eu sou a videira verdadeira. Em São João, no capítulo 18, no versículo 5, lhe responderam a Jesus Nazareno. Jesus lhes disse, isso foi quando foram buscá-lo. Versículo 4 do capítulo 18 de São João. Mas Jesus, sabendo de todas as coisas que viriam até ele, lhe aconteceriam, levantou-se e disse-lhes, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus Nazareno. Jesus lhes disse, eu sou, eu sou. E Judas também estava com eles, aquele que o entregaria, o trairia. E aí ele escreve, eu sou, eu sou. Quando lhes disse, eu sou, recuaram e caíram em terra, por terra. Ele pronunciou aí o eu sou, o eu sou. E aí desenha uma estrela de Davi. Agora vejam, ele sabia de todas as coisas, ele sabia o que iria vir ou acontecer com ele. Ele já tinha profetizado o ensinamento que ele esteve dando aos seus discípulos, onde ele dizia que o Filho do Homem iria ser levado preso, iria ser julgado, condenado, açoitado e todas essas coisas, e depois crucificado, mas que no terceiro dia iria ressuscitar. No versículo 18, olhem no versículo 8. Aí mesmo nesse capítulo onde tínhamos parado no 6, versículo 7, pois voltou a perguntar-lhes a quem buscais, e eles responderam a Jesus Nazareno. Respondeu Jesus, eu vos tenho dito que eu sou, pois se me buscais a mim, deixai ir a estes. Deixa ir a estes. Aí ele já está... Desde já, pondo a sua vida pelos seus discípulos, seus amigos. Para que se cumprisse aquilo que tinha dito, dos que me deste, não perdi nenhum deles perdi. E assim na sua segunda vinda, também, esse instrumento onde Deus está realizando, fazendo essa obra na terceira etapa, também poderá dizer daqueles que me deste, eu não perdi nenhum. Amém. Agora, olhem, já que já estamos em todas essas escrituras e nos chama muito a atenção, dessa parte aqui nos chama a atenção, onde a São Paulo, aí no capítulo 9, onde ele diz, eu sou Jesus, versículo 5, a quem tu persegues, Atos. Vejam, aí já está falando o eu sou, o eu sou, com o seu nome, que corresponde, que pertence à sua primeira vinda. Eu sou Jesus. Vê, está se revelando aí a São Paulo, que aí era Saulo, todavia era Saulo aí, ainda era Saulo, não lhe tinha trocado, mudado o nome. Agora olhem no capítulo 22 dos Atos.
Olhem aí, versículo desde 1, toda essa escritura aí que nos fala de como Paulo se converteu, sua conversão, e como Deus tinha aparecido a ele, lhe tinha aparecido. No versículo 6 diz: mas aconteceu que indo eu, chegando perto de Damasco, como ao meio-dia, de repente me rodeou, muita luz do céu me rodeou. E caí no chão, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu então respondi: quem és, Senhor? E me disse: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Eu sou Jesus. Agora lhe está dizendo o seu nome. Lá no Atos, quando ele relata ou conta isso aí, ou seja, quando a escritura aí nos mostra neste capítulo 9, se vocês prestarem atenção aí, o relato aqui ele diz que lhe diz: eu sou Jesus de Nazaré. Mas aqui, quando Paulo está contando esse encontro com essa luz lá, aí ele mesmo diz que Jesus tinha falado: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. E aqueles que estavam comigo viram, na verdade, viram a luz e se espantaram, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Estava falando com ele. Ou seja, só Paulo entendeu essa voz. Agora vejam, nem todos aqueles que estavam com Paulo, ou seja, aqueles que iam junto com ele, somente viram a luz, mas não entenderam a voz. E disse: o que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te e vai até Damasco, e lá te será dito tudo o que te é ordenado que faças, ou te será ordenado que tu faças. E como eu não via por causa da glória da luz, levado pela mão daqueles que estavam comigo, cheguei até Damasco. Então um chamado Ananias, vejam que uma pessoa cega deve se deixar guiado por uma que vê, por uma pessoa que vê, porque poderá estar vendo tudo o que Deus está realizando sem saber que é Deus quem está realizando isso. Por exemplo, na visão da carpa ou da tenda, pode estar vendo a carpa, a tenda, vendo a mensagem, vendo todos os elementos, mas estar cego a essa promessa em pleno cumprimento. Ou em seu pleno cumprimento, pois deve se deixar guiar por uma pessoa que esteja vendo. Não se pode deixar guiar por uma pessoa cega, porque se uma pessoa cega guiar outra cega ou outra cega, ambos vão cair no buraco. Isso é falado na Escritura, mas vejam, então sendo guiado por uma pessoa, pois, que via, estamos falando desse tipo e figura aí, tipologia. E como eu não via por causa da glória da luz, levado pela mão por aqueles que estavam comigo, cheguei até Damasco. Então um chamado Ananias, varão piedoso segundo a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que moravam aí, veio até mim e se aproximando me disse: irmão Saulo, recobra a visão. E eu naquela mesma hora recobrei a visão e o olhei. E ele disse: o Deus de nosso Pai te escolheu para que conheças a sua vontade e vejas o justo e
ouças a voz da sua boca e desenhe uma estrela de Davi, porque serás testemunho seu para todos os homens daquilo que viste e ouviste. Agora, pois, porque te detens, levanta-te e batiza-te e lava teus pecados invocando o seu nome. E me aconteceu que, voltando para Jerusalém, que orando no templo, me sobreveio um êxtase, e eu vi que me dizia: dá-te pressa, vai, te apressa-te, sai logo de Jerusalém e desenhe uma estrela de Davi, porque não receberão teu testemunho a respeito de mim ou de mim. E desenha outra estrela de Davi. Aqui ele escreve, o irmão William escreve, viu a Jesus. E aí ele diz, e lhe vi que me disse, apressa-te, sai logo de Jerusalém. E ele escreve aí, viu a Jesus, ou seja, viu o eu sou, já com o nome do qual na sua primeira vinda, o nome pelo qual Deus na sua primeira vinda tinha vindo à raça humana no meio do povo hebreu para realizar a obra de redenção, pelo qual ele tinha que vir com um nome que tinha que ver com essa obra que ele iria realizar, tinha a ver, se relacionava com essa obra que ele tinha que realizar. E aí já o vemos dizendo, eu sou Jesus. Agora, foi isso mesmo o que o reverendo William Branham viu na visão da carpa, da tenda. Viu o pilar de fogo, a coluna de fogo, falando com alguém mais acima, e essa coluna de fogo lhe viu. O irmão Branham viu ela falando com mais alguém, e depois, vejam, desce sobre o quartinho de madeira. Lembre-se que tudo isso é uma visão. Ele estava através desse instrumento, a coluna de fogo estava operando todas essas maravilhas, e quando ele desce até lá, e ele vê tudo o que está acontecendo, e como diz o nosso irmão William, certamente foi falado, e ele escutou, se falou, e ele escutou, vejam. E aí o anjo lhe diz, tu te lembras do nome que tu buscavas quando tu sonhastes a respeito dele? E ele diz, ou seja, que tem um nome, existe um nome aí. Portanto, o irmão Branham teve essa experiência que Paulo teve. E ele viu tudo o que estava acontecendo aí, viu ao eu sou, nessa manifestação, o qual, na dispensação da graça, veio com o nome do eu sou Jesus, eu sou Jesus, e agora o vê, o mesmo eu sou, mas com um nome novo, porque recebeu o nome novo quando subiu, ascendeu ao céu vitorioso. Agora vejam que tudo isso é algo que Deus tinha reservado e guardado em silêncio, secretamente, em segredo, para até o cumprimento desse sétimo selo. Porque a vinda do Senhor, que para a igreja é o sétimo selo, e que para o povo hebreu é a sétima trombeta, que são os ministérios de Moisés e Elias, na sua abertura, porque quando foi aberto o sétimo selo no céu, houve silêncio como por meia hora, e se estava revelando aí, se mostrando para a sua igreja a sua vinda com um nome novo. Agora, tudo isso que vimos assim ligeiramente, com estas escrituras, nessa saudação, pois eu comecei a gravar, porque eu tive aqui comecei a gravar, colocar aqui nesse outro lugar um gravadorzinho para
para gravar estas escrituras, porque já por este botão de WhatsApp aqui eu deixei aí gravando, mas se entrar uma chamada pode ser cortado. E já nos levou uns quantos minutos de tempo, mas isto nós podemos colocá-lo para que os irmãos também tenham isso e estudar sobre todas essas escrituras e aquilo que falamos aqui nesta saudação que eu estava dando lá para os irmãos que estavam reunidos hoje lá em Orizaba, no México, com o reverendo Andrés Cruz Gallegos, que tinham reunião por lá, hoje, quinta-feira, 8 de fevereiro deste ano de 2024, e nesta saudação que eu estava dando para eles, porque eles já findaram lá, terminaram a reunião, porém, aqui me estava dando a graça, o irmão Benjamin Bajorca estava me dando a sua graça, porque eu saudei e tinha lhe dito que a saudação da segunda-feira poderiam escutar hoje. E agora saudando, cumprimentando, saiu todas essas coisinhas que estivemos falando assim, de uma forma informal, um pouquinho informal, mas vemos como apareceu ali. E em que forma apareceu aí Jesus para Paulo. Agora é por isso que ele disse, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, aquele que está no nosso meio agora mesmo, na pessoa de Jesus Cristo, quando ele chegue a se encarnar, vamos ler isso, para lê-lo tal qual. Ou tal como na página 200. Olhem a 277. Ele fala aí também do Espírito Santo, diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco. Quem é o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco, que é Apocalipse 19, o quinto cavalo do Apocalipse? É o Espírito Santo. Enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o Anticristo e ele chame os seus. E na página 134, que é a página que nós iríamos ler. E notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar. Agora vejam. Este Espírito Santo que temos, o qual esteve no meio da sua igreja de era em era, manifestando-se na porção que correspondia a cada era no mensageiro, o qual, olhem vocês, já que nós vamos ter que ler uma outra partezinha por aqui, porque na sua primeira vinda, tem um extrato do livro que colocamos na introdução, na segunda vinda do Senhor. Vamos buscá-lo para ler uma porção dele. E aqui no folheto está na crença de Maria, o folheto. E no livro de A Introdução da Segunda Vinda de Cristo, a sua igreja, está na página 36 desse livro. E do tema é a crença de Maria, desse tema. Aqui na página 11 da mensagem A Crença de Maria diz: estamos esperando um visitante celestial neste dia. É uma promessa de Deus. Ponham rapidamente a orar, a pensar o seu profundo espiritual, igreja, e lembrem-se que agora estamos esperando a um visitante e tem muitos que o reclamam ou pedem, mas a única forma que conheceremos a esse visitante celestial é porque ele dará testemunho da palavra. Vejam. Mais adiante vamos ver de quem ele está falando.
deste anjo, desse visitante está falando. Ele sabia que esse anjo vinha de Deus quando ela viu a sua ação, seu modo de agir. E aí nos está identificando que ela, pois, ela é Maria e esse anjo, ora, é Gabriel. Agora ele está dizendo que estamos esperando um visitante celestial. Está falando precursor. Porque tem que ser paralelo em tudo. Consequentemente, lá existia um precursor, João tinha um anunciando, trazendo as boas novas, esse arcanjo Gabriel e o precursado Jesus. Ela sabia que esse anjo vinha de Deus quando ela viu a sua ação, seu modo de agir. Olhou para ele, devia ser um anjo. Ele disse, eu sou Gabriel, que estou à destra de Deus, ou seja, à destra, esse é o poder de Deus. Agora, lembre-se que quando ele disse, eu fui enviado da presença de Deus para dar essas boas novas, essas notícias, e enquanto mais rápido as dê, mais rápido posso ir-me para a casa de meu Pai Celestial, vê? Se ele vem dando as boas novas, anunciando essas notícias, essas boas novas, do que, pois, ora, do que para a Maria espiritual, a igreja noiva, Deus estaria cumprindo no meio dela, que na sua primeira vinda cumpriu lá, através dela, o cumprimento daquilo que ele trouxe para Maria, trazendo-lhe essas boas novas, ou seja, toda essa informação, essas notícias, estava profetizando ali e ao mesmo tempo estava colocando essa semente aí. Agora vejam que ele, depois de ir-se, de partir, ou seja, já quando se foi, já estava feito em Maria esse labor, esse trabalho. Ela já tinha essa revelação de como seria e quem seria e o que faria o Senhor na sua vinda, lá na primeira vinda. Porque em Lucas capítulo 1, versículo 30 em diante, aí nos fala de tudo isso. Agora, vamos continuar aqui, diz. Eu sou Gabriel que estou à destra de Deus. Agora, quando Deus está pronto para fazer algo, Ele envia um mensageiro. Sempre fez assim. Ele sempre o fará. Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo e aqui está dando uma revelação grande, tremenda, irmão Branham. Ele sempre o fará. Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. Isso é correto, isso é certo. Algo grandioso está a ponto de acontecer. E nós prestamos atenção nesse anjo quando ele diz, salve Maria. Ele disse o que iria acontecer. Ela não duvidou disso porque ela sabia que ele era perfeitamente escritural e que devia ser desse jeito. Vê? Aí estão representados os escolhidos de Deus, porque, vejam, esse anjo é o mesmo anjo que aparecia ao irmão Branham, que estava mostrando para ele nessa visão aí tudo o que estava acontecendo. E esse anjo, vejam, ia sempre para as Escrituras. Não está escrito quando ele lhe perguntou, mas por que lá dentro? Agora vejam. Agora estamos esperando um mensageiro nestes últimos dias, porque Jesus disse que seria, porque todos os profetas disseram que seria. Malaquias disse que seria, todos os profetas tinham testificado ou testemunhado. Jesus, na mesma sombra da cruz, falou mais da sua segunda vinda do que falou da sua partida. E quando vemos estas coisas começarem a se cumprir, mais vale, é melhor esquadrinhar as Escrituras, porque ele disse que se levantarão falsos cristos e
falsos profetas e que farão sinais e prodígios que enganarão, se fosse possível, aos escolhidos. Mas não será possível, não é possível que os escolhidos sejam enganados. Agora, como você poderá dizer, mas como seriam enganados? Lembrem-se que um escolhido, ou seja, como poderiam ser enganados? Um escolhido, pois, com a própria mensagem, com a mesma mensagem, ou seja, pode vir um ministro ou alguma pessoa, pega a mensagem e tentar desviar a atenção, ou seja, se tornaria um cego, viria a se tornar um cego guiando a um escolhido, mas como o escolhido não é cego, porque vejam o que lá está dizendo, e isso se está identificando, qual está se identificando aí? Maria, os escolhidos estão sendo identificados com Maria porque ela sabia que ele era perfeitamente escritural e que deveria ser dessa forma, desse jeito. Os escolhidos não poderiam ser enganados porque eles sabem que esse anjo sempre foi escritural, sempre foi para as Escrituras, com toda essa base que nos trouxe o precursor da segunda vinda do Senhor, o reverendo William Marion Branham, e como ele o anunciou, a primeira vinda, diz que anunciaria a segunda vinda, pois... Ora, os escolhidos veriam quando tudo isso se estivesse cumprindo, diriam, não, isto não é assim como tu estás me mostrando, tu estás pegando a mensagem, colocando desta e desta forma, isso não é assim. Eu sei como ele trouxe essa mensagem porque ele sempre foi escritural e como se deveria fazer e que tinha que ser desta maneira, desta forma que Deus o está cumprindo. Vê? Porque é com a mesma mensagem, com a própria mensagem que podem, disse, se fosse possível enganar os escolhidos, mas não é possível. Só esse cego pode dizer ao outro cego e aí o engana. E ambos vão cair no buraco, ou seja, na grande tribulação. E pegando a mesma mensagem, essas boas novas, trazendo-as, tirando-as, levando-as para apresentar, diz, não, é que assim, disse assim, aqui disse assim, isso é tentando desviar a atenção e tentar enganar os escolhidos. Mas os escolhidos não serão enganados. Eles sabem que esse anjo foi escritural e tinha que ser feito dessa forma, desse jeito, na qual ele o anunciou. Do jeito que ele anunciou. Agora vejam como esse Espírito Santo que esteve de era em era, aí nessa página 134, nos falou, e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, aquele que está no nosso meio agora mesmo, na forma de Espírito Santo, quando ele chegue a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores. E nessa manifestação última ou final é a que ele estará cumprindo sua vinda. E esse será o mensageiro da dispensação do reino. E vejam, quando ele fala do anjo do Senhor Jesus Cristo, muitos aí se confundem e não têm essa revelação do que é esse anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual esteve obrando, trabalhando no meio da sua igreja, vejam, e que no fim do tempo, no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, trazendo-lhes a fé de rapto para a sua igreja, esse anjo estaria no meio da sua igreja, porque não fará nada o Senhor Jeová, não fará o que? Nada. Não fará nada, e quando é nada, é nada, nada é nada. Deus sempre tem que operar através de um véu de carne. Nunca Deus tem obrado ou operou no meio da raça humana de outra forma, de outro jeito. Sempre foi através de seres humanos. Agora, olhem aí, Jesus aparece nessa luz. Vejam e diz, ele viu a Jesus, mas não lhe disse, não chamou. Jesus não disse a Paulo o que teria que fazer. Vai até lá e lá te será dito o que é que tu vais fazer.
Ou seja, quem vai dizer para Paulo o que ele vai fazer? Um instrumento que Deus tinha aí ou lá. Foi um instrumento, vejam vocês. Jesus pôde ter falado ali tudo para ele, mas Deus não pode operar dessa forma. Deus sempre usa véus de carne. Agora vejam, aí onde ele diz, vai até Damasco, no versículo 10 do capítulo 22, e lá se te dirá tudo o que está ordenado que faças. Mas se Jesus está aí, por que não lhe falou? Ou seja, nessa luz, por que não lhe falou que fizesse isto, isto e isto? Tinha que ir pelo mesmo canal que Deus sempre fez as coisas. Ele não podia passar por cima disso. Se já Deus já tinha ascendido, subido ao céu vitorioso, não podia vir, voltar no seu corpo glorificado para realizar, fazer o trabalho, o labor que tinha que fazer, esse a quem Deus já lhe tinha instruído sobre as coisas que tinha de falar ou dizer para Paulo, porque Deus sempre se revela através dos seus profetas. E isso é em todo tempo é assim. E nesse tempo é assim. Já se foram os 7 anjos mensageiros, já se foi esse poderoso arcanjo que esteve no nosso meio. Nosso amado irmão William Soto Santiago já se foi. Portanto, se Deus vai cumprir algo mais no meio da raça humana, tem que ser através de um véu de carne. E aí é onde ele escreve nessa mensagem dos ungidos dos últimos dias, na parte de trás, onde colocaram essa porção do anjo, como o anjo veio até mim. A visitação do anjo, tinha aqui o livrinho na mão. Dentre todos eu consegui, aqui na oficina eu achei aqui, estirei a mão e estava embaixo de outro livro, ou seja, entre todos esses livros eu consegui ele rapidinho. No meio de todos esses livros, olhem, ele respondeu, lá dentro te encontrarei lá dentro. E aí diz, é o ministério do Senhor na sua segunda vinda. Não nesse anjo que estava com ele aí do lado, não nessa forma que as pessoas pensam que Deus vai finalizar, concluir a sua obra no meio da raça humana, senão por meio, através de um véu de carne. Mas, como tudo é tão simples, só os escolhidos de Deus, representados aí em Maria, que representa a igreja noiva deste tempo final, eles saberão que tudo o que esse poderoso arcanjo trouxe foi escritural ou escriturístico, e que tem que ser dessa forma, desse jeito. Por isso é que ele diz aqui, neste mesmo livro, no princípio, que tivessem as mensagens do reverendo William Branham, porque tudo o que disse a respeito da sua segunda vinda, da segunda vinda de Cristo, da vinda de Cristo à sua igreja para o último dia, tudo o que ele disse da terceira etapa, tudo o que ele falou do sétimo selo e tudo o que ele falou da grande carpa catedral se estaria cumprindo ou se estará cumprindo. Agora, um pouquinho antes, aí eu fui até a página, na segunda página desse prólogo, introdução, mas vejam, um pouquinho antes para ver onde é que ele fala, onde diz, portanto, estejam a par de tudo aquilo que disse o reverendo William Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo, estejam a par do que ele falou da segunda vinda de Cristo, da vinda do Senhor à sua igreja no último dia, da fé de rapto, a fé para ser transformados e raptados, a terceira etapa e a visão da carpa da tenda. Tudo o que ele falou a respeito a essas coisas, estejam a par delas, porque como o Espírito de Deus disse através do reverendo William Branham, nessas coisas que lhes mencionei, assim será a vinda do Senhor à sua igreja.
Exatamente como ele falou, ou como ele disse, é que Deus estaria cumprindo essa promessa. Portanto, aí nós vemos a Maria, nesta porção que lemos, que ela sabia perfeitamente que era escritural. Ela não duvidou dele, porque sabia que ele era perfeitamente escritural e que se suporia que fosse desse jeito assim. Agora, esse Espírito Santo diz que temos esse Espírito, o que está no nosso meio agora mesmo na forma de Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores, porque é como Rei de Reis e Senhor de Senhores que ele vem neste tempo final, na sua última manifestação como leão da tribo de Judá, como o cumprimento da sua vinda no meio da sua igreja. E ele esteve se revelando para o seu povo, trazendo a ele a fé de rapto, através da maneira e da forma que ele já tinha predestinado desde antes da fundação do mundo, que seria, de uma certa forma, na qual não haveria imitação nela. E as coisas que ele vai reservar para si, terá reservado certas coisas para que não aconteça imitações, porque sempre existem pessoas que querem saber para dizer, mas se isso é tão simples, e olha, ele falou tão coisa, deixa-me fazer isso assim, assado, e aí então as pessoas começam a mudar a vista, a direção dos olhos. Agora lembre-se que só os escolhidos que serão transformados são os que permanecerão com o olhar fixo, colocado nesse cumprimento, porque eles não sairão daquilo que o precursor da segunda vinda do Senhor disse, das boas novas que nos trouxe esse poderoso arcanjo. Bom, Benjamim, estas palavras já se transformaram em mais do que uma saudaçãozinha. Assim que Deus os abençoe a todos lá em Oriçaba e todos os ministros que estiveram nessa reunião aí. Deus os guarde e nosso irmão Andrés Cruz Gallegos e a todos os ministros, a todos os irmãos e ao missionário Miguel Bermudes Marim, que Deus o abençoe poderosamente também, a todos os irmãos que estarão escutando também estas palavras deste dia de hoje, quinta-feira, 8 de fevereiro deste ano de 2024. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. E vejam, podemos colocar aqui ou aí o eu sou, o eu sou, eu sou na era da pedra angular. O eu sou falando à sua igreja. O eu sou no cumprimento da visão da carpa da tenda. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamim Pérez Matos.